Olá, meu nome é Danilo, tenho 28 anos, né? Eu cheguei na Igreja Universal a convite do meu pai. E quando cheguei com a vida conturbada, né? Eu era viciado nos vícios da bebida, vivia na prostituição e tinha um vazio muito grande dentro de mim. Então foi aí que, depois do convite do meu pai, comecei a frequentar os cultos da igreja. Vim mais à igreja, né? E eu ouvi o pastor pregar sobre a nova vida que Deus prometeu a todos aqueles que creiam no nome dele. Então, foi aí que, ao começar a vir à igreja, né, eu apliquei a palavra de Deus na minha vida. Eu entendi que a gente tinha que praticar a palavra de Deus e eu comecei a praticar a palavra de Deus. Eu comecei a aplicar a palavra de Deus na minha vida. E eu me lembro que Deus me libertou de todos os vícios da prostituição, né? Me libertou e foi numa certa reunião também de quarta-feira, né? Após ser liberto, eu ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados. Eu me lembro que ele me mostrou os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, né? E após aquela reunião, depois de eu ter me arrependido, eu tomei a decisão de entregar a minha vida para Deus e foi aí onde eu fui me batizar nas águas, decidi me batizar nas águas e desci as águas. E após descer as águas, ali começou a minha caminhada com o Senhor Jesus. Começou a minha caminhada com o Senhor Jesus. E eu me lembro, né, que eu queria saber mais de Deus, conhecer mais de Deus. Eu já estava muito desejoso e eu me lembro que eu tive um encontro com Deus numa reunião, né, de quarta-feira. Eu tive um encontro com Deus que marcou a minha vida porque naquele encontro com Deus eu entendi que Deus tinha que ser o primeiro na minha vida. Foi aonde eu tive mais desejo ainda de querer conhecer a Deus depois do meu encontro com Deus. E numa certa reunião de domingo, o pastor pregou sobre o batismo com o Espírito Santo e foi aonde eu comecei a colocar toda a minha força para receber o Espírito Santo. E eu me lembro que eu comecei a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais, a querer agradar a Deus, a praticar sua palavra. E foi uma reunião, né, com o bispo Macedo, onde foi falado sobre José, né, que Deus era com José, que José era um servo bom e fiel. Ali, Deus, naquela reunião, me mostrou o que faltava para eu receber o Espírito Santo. E ele me falou que eu tinha que pedir perdão. Aparentemente já tinha feito tudo, mas o Espírito Santo me mostrou que eu tinha que pedir perdão a uma pessoa. E foi aí que, após acabar a reunião, eu fui na casa dessa pessoa, né? E eu conversei com ela, eu pedi perdão para ela, expliquei para ela tudo, e aí ela, sem entender, disse: Olha, eu te perdoo, né? E aí, após, né, eu ter saído da casa dessa pessoa, indo a caminho para casa, eu me lembro que o Espírito Santo desceu sobre mim. No caminho, quando eu ia para casa. Ali foi a confirmação, eu recebi uma paz muito forte, porque eu tinha feito a vontade de Deus, eu tinha feito tudo. Então eu recebi uma paz muito forte. E aquela paz foi uma certeza muito forte dentro de mim que o Espírito Santo estava dentro de mim, porque eu tinha obedecido o que ele me pediu. E foi aí que Deus se tornou a ser comigo e eu com ele. Então, após esse dia, eu quis passar tudo que Deus tinha feito comigo para a vida das outras pessoas.
foi aonde nasceu o desejo do altar, de levar para as outras pessoas a salvação que Deus me tinha dado.